Olá, nós ficamos com o tema CA de fígado. Eu me chamo Ana, sou integrante do grupo G2 da turma A, juntamente com o Heitor Fernando, a Caroline Carvalho, a Lohane Ramos Aguiar, a Mayra Natália e o Pedro Vinícius Fernandes. Para a gente entender os processos fisiopatológicos do CA de fígado, precisamos entender primeiro como é a anatomia desse órgão e as principais funções que ele desempenha no nosso organismo. Por isso, vamos fazer um apanhado geral tanto da anatomia microscópica quanto macroscópica, as funções desse órgão e depois vamos entender a fundo como acontece essa doença. A história. A primeira vez que o fígado foi descrito foi em 2000 a.C. Só que a anatomia, eles descreveram uma anatomia bem superficial. Eles quem? Os babilônios. Mas em 1654, Francis Galton, que foi um médico muito importante naquela época, conseguiu descrever o fígado de forma mais precisa, incluindo as veias e artérias que aquele órgão possuía. Em 1952, foi o ano em que houve a primeira ressecção anatômica do fígado, feito pelo Jacobi. Ele realizou uma hepatectomia direita. Como a gente sabe, o fígado é um órgão que ele desempenha diversas funções e que essas funções estão correlacionadas entre si, porque o fígado ele ajuda em vários outros sistemas, como o sistema imunológico, o sistema endócrino, o sistema digestório. A gente sabe que o fígado ele é importante armazenador, importante produtor da bile, né? Porque a bile é armazenada na vesícula biliar, que faz a emulsão de gorduras, ajudando muito na digestão. O fígado é a maior víscera abdominal, constitui 2% do peso corporal do adulto, pode pesar de 1,5 a 2 kg, é de coloração marrom avermelhada e, como eu falei, ele por ser a maior víscera abdominal, ele ocupa grande parte da cavidade abdominal superior direita. As funções. São diversas as funções do fígado. Uma delas é que ele é o centro de homeostasia metabólica do nosso corpo. Ele regula o metabolismo de toda a energia que o nosso corpo possui. Ele coordena a captação de nutrientes, o processamento deles e a distribuição desses nutrientes, como o glicogênio, principalmente, que ele é o principal órgão que consegue armazenar o glicogênio. Além disso, ele faz a síntese de grande número de proteínas e pode transformar proteínas em aminoácidos. Faz grande síntese também de enzimas e de diversas vitaminas, como a B12, a D e a E. Além disso, ele participa também de armazenamento de diversos minerais, muito importantes para o nosso organismo, como o ferro e o cobre. Além disso, ele faz a síntese, como eu já falei, de proteínas, mas de proteínas plasmáticas, como o principal tipo de proteína plasmática que a gente tem é a albumina. Participa do processo de desintoxicação e eliminação de diversas substâncias exógenas e endógenas. Ele tem uma função de filtro. Por quê? Porque ele vai toda toxina que entra no nosso organismo que não é saudável para o nosso organismo, quem vai eliminar essa toxina e fazer a desintoxicação vai ser o fígado, porque ele é capaz de fazer, ele é um órgão capaz de fazer essa purificação. Além disso, outra função muito importante é que ele faz a metabolização dos fármacos. Portanto, um fígado doente, um fígado que não está com suas funções preservadas, ele pode sim fazer com que esse fármaco não seja metabolizado de forma adequada, ficando se acumulando no organismo e causando vários efeitos adversos. Aqui tem nós podemos ver uma anatomia do fígado de uma vista anterior e de uma vista posterior. Nós podemos ver o lobo direito, o lobo esquerdo, o ligamento coronário, que vai fazer a ligação do diafragma com o fígado. Na vista posterior, a gente consegue ver o lobo caudado, o lobo quadrado, a vesícula biliar.
o hilo hepático, inclusive conseguimos ver as veias hepáticas também, e a veia porta. Anatomia macroscópica. O fígado ele vai estar envolto, na sua maior parte, pela caixa torácica. Ele fica inferior ao diafragma e profundamente à sétima e à décima costelas. Ele tem um formato de cunha e ele é na parte superior ele tem uma forma convexa. Ele é lateral às paredes torácicas e anterolateral à parede do abdômen. A face inferior do fígado já é côncava, a parte superior é convexa, a parte inferior já é côncava, e ela vai ser moldada de acordo com as vísceras adjacentes. A área desnuda do fígado vai ficar à direita da veia cava inferior. Esse fígado ele vai ser revestido pelo peritônio, e só em 3 lugares que ele não vai, que esse peritônio não vai revestir esse órgão, que vai ser no leito da vesícula biliar, na porta hepática e na face posterior do fígado, onde passa a veia cava inferior. Como eu já falei anteriormente, ele é inserido no quadrante abdominal superior direito. Falando um pouco sobre os ligamentos principais do fígado. Temos diversos tipos de ligamentos, dentre eles o ligamento coronário, o ligamento triangular, esquerdo e direito, o ligamento falciforme, o ligamento venoso e o ligamento redondo. O ligamento coronário, ele liga o fígado ao diafragma, como eu já falei anteriormente. Ele faz 2 duplicações peritoneais diafragmas e consegue prender o fígado ao diafragma. Já os ligamentos triangulares, eles são formados pelas bordas laterais dessas duplicações peritoneais do ligamento coronário. E o esquerdo, o ligamento triangular, funciona como se fosse o estabilizador do fígado. Ele que vai dar a estabilidade do fígado. O ligamento falciforme, ele sai do centro do ligamento coronariano e vai prender o fígado à parte anterior do abdômen. Ele é responsável também por ligar o fígado ao diafragma, à parede abdominal e, além disso, ao umbigo. O ligamento redondo, ele vai percorrer a borda inferior do ligamento falciforme e vai até a cicatriz umbilical. Já o ligamento venoso, ele vai partir do ramo da veia porta, do ramo esquerdo, no hilo hepático, né, na veia porta ali no hilo hepático, e vai em direção até a veia hepática esquerda e a veia cava inferior. Aqui, como falei do ligamento, tem duas figuras mostrando os ligamentos que foram descritos por mim anteriormente, como ligamento triangular esquerdo, o ligamento coronário, o ligamento falciforme, o ligamento triangular, o ligamento redondo do fígado, a irrigação. A irrigação do fígado, como a gente sabe, é feita principalmente pelas artérias hepáticas. Ela vai ascender do aumento menor até a porta do fígado, que vai ter a veia porta hepática e a artéria hepática. Essas 2 veias elas vão sofrer bifurcação logo que adentram o fígado. O sangue venoso portal e o arterial hepático vão adentrar o fígado pelo hilo. E aí, quando esse sangue adentra pelo hilo, vai ser distribuído todo esse aporte sanguíneo pela unidade funcional do fígado, que é o pedículo portal. As veias hepáticas, elas saem do fígado pela face posterior e seguem para a veia cava inferior. Já as veias hepáticas direitas médias e esquerdas são responsáveis pela drenagem venosa à veia cava inferior suprahepática, de forma direta. Então, a gente pode ver que as veias hepáticas, elas que vão direitas e esquerdas, elas que vão fazer a drenagem do sangue até a veia cava inferior. Essa drenagem pode ocorrer também pelos ductos hepáticos, como já falei, e pelos vasos linfáticos, que vai sair da porta do fígado e vai passar pelo aumento menor. A veia porta. Falando um pouco sobre a drenagem, a veia porta. Ela fornece 75% do aporte sanguíneo hepático, ou seja, ela é muito oxigenada. O elevado fluxo de oxigênio dela corresponde a 50 a 70% do oxigênio do fígado.
Ela não tem válvulas no seu sistema e ela fornece um sistema que pode acomodar um fluxo de baixa pressão. Por não ter válvulas, ela tem uma fraca resistência. Então, a gente consegue, por ela não ter essa pressão elevada, a gente consegue medir a pressão venosa portal em qualquer parte do ponto do sistema, que é muito importante, porque a gente vê que várias doenças podem levar a uma hipertensão portal. As vias hepáticas. As três principais as principais vias hepáticas vão drenar a superfície posterior superior do fígado e elas vão diretamente para a veia cava inferior. A veia hepática direita, ela cursa na cisura direita e drena a maior parte do fígado direito. A veia hepática esquerda e média, ela se junta na intimidade do parênquima e entra no lado esquerdo da veia cava inferior como um vaso único, ou seja, elas se unem, tanto a veia hepática esquerda como a média, elas se unem e entram e vão levar o sangue para a veia cava inferior, como se fosse um vaso único. O tronco celíaco. O tronco celíaco ele vai nascer diretamente da aorta, abaixo do hiato aórtico diafragmático e dá origem a três ramos: a artéria esplênica, a artéria gástrica esquerda e a artéria hepática comum. E a artéria hepática comum é uma principal artéria do nosso fígado, que ela tem um fluxo arterial sistêmico oxigenado, grande fluxo de oxigênio, e fornece cerca de 25% de todo o sangue que entra no fígado e 30 a 50% da oxigenação daquele fígado. As artérias perihepáticas, elas são oriundas da frênica inferior e da gastroduodenal. Ela tem uma pequena parcela de contribuição na oxigenação do fígado, porque elas não são grandes fontes de nutrição para esse fígado, mas elas são importantes para o fluxo sanguíneo colateral, para as artérias colaterais, né? Elas são artérias essenciais em situações nocivas, como oclusão do influxo arterial hepático principal. Em caso de ligadura da artéria hepática esquerda e direita, as artérias colaterais intrahepáticas rapidamente fornecem um fluxo sanguíneo. Ou seja, essas artérias perihepáticas, quando há uma oclusão, um bloqueio do fluxo sanguíneo do fígado, são elas que vão ser importantíssimas para fornecer o fluxo sanguíneo que foi interrompido pela oclusão, né, do vaso arterial hepático para as artérias colaterais. Introdução. A gente agora vai falar um pouco sobre a divisão do fígado em lobo direito e lobo esquerdo e como esse fígado é dividido. Então, o lobo direito e o lobo esquerdo é dividido a partir de uma fissura portal, que é a linha de Cantler. Essa linha de Cantler, como falei, vai dividir os dois lobos e ele divide o fígado, o lobo esquerdo, a partir da vesícula biliar, para o lado esquerdo da veia cava inferior. O lobo direito vai ser dividido em setores anteriores e posteriores. Já o lobo esquerdo, ele vai ser dividido em um setor medial, lobo quadrado, à direita do ligamento falciforme, e um setor lateral, que é o segmento lateral esquerdo, a estrutura dessas estruturas, o lobo caudado. Como eu falei anteriormente, a gente pode ver aí a linha de Cantler, que é a fissura que separa o lobo direito do lobo esquerdo. A anatomia funcional do fígado. A anatomia funcional do fígado foi descrita em 1957, é a primeira vez que ela foi descrita, e como antigamente era chamado de fígado direito e fígado esquerdo. Então, desde 1957 foi que começamos a chamar lobo direito e lobo esquerdo. O fígado é composto por 8 segmentos e cada um tem um pedículo único, ou seja, uma tríade portal única, que é formada por uma veia porta, uma artéria hepática e um ducto biliar. Esses segmentos dos 8, né, cada um desses segmentos eles são classificados em setores e são separados por cisuras
como as 3 principais veias hepáticas. Ou seja, desses 8 segmentos, cada um deles são divididos em 4 setores, que vão ser separados tanto por fissuras como com as 3 principais veias hepáticas. Os 4 setores são organizados em fígado direito e fígado esquerdo. Como a gente pode ver, aqui a gente tem os 8 setores do fígado, né? Que são o setor 1, setor 2, setor 3, setor 4, setor 5, setor 6, setor 7 e setor 8. Como a gente pode ver, que eles são separados por fissura, tem a fissura umbilical, a gente pode ver a fissura portal principal, a fissura portal direita, e além disso, temos os ramos das artérias, né? Que é uma das estruturas da tríade portal. Aqui a gente vê também uma figura onde mostra o fígado com a vesícula biliar. A gente consegue ver a veia porta. Outra visão da anatomia do fígado. E vamos agora para a inervação do fígado. A inervação do fígado é chamada de dupla. Por quê? Ele é inervado por nervos hepáticos com origem no plexo hepático. E além disso, contém as fibras simpáticas originadas em T7, de T7 a T10, e fibras parasimpáticas vagais, que vão adentrar o órgão pela porta. A cápsula do fígado e o peritônio parietal, eles vão ser inervados por alguns ramos dos nervos intercostais inferiores. O plexo hepático, ele vai ser derivado do plexo celíaco e vai admitir ramos dos nervos vagos anterior e posterior. Ele vai ser responsável por enviar fibras vasosmotoras para os vasos hepáticos e para a árvore biliar. Sua inervação é compartilhada com outras áreas, como o piloro, parte superior do duodeno. Por isso que é muito importante. Por quê? Porque o fígado, ele ajuda muito na digestão, que ele, como eu já falei, no processo de emulsificação de gorduras. Por isso que ele é tão... Por isso que suas estruturas são tão interligadas com outras estruturas de outros sistemas, como aqui que a gente vê que é a parte superior do duodeno, que ele é ligado lá numa estrutura do sistema digestório. Além disso, a gente tem um sistema linfático, que faz parte da drenagem do fígado. Ele faz uma drenagem vasta e pode seguir para linfonodos tanto acima do diafragma quanto abaixo do diafragma. A grande parte dessa drenagem é feita para os linfonodos do ligamento hepátoduodenal. Aí, essa drenagem o ligamento vai acompanhar a artéria hepática, essa drenagem vai acompanhar da artéria hepática para os linfonodos celíacos e então para a cisterna linfática, que é a cisterna de Piquet. A obstrução desse sistema linfático todo vai acarretar um grande aumento de fluxo de linfa no ducto torácico e pode ocasionar vários processos patológicos no paciente. Vasos coletores hepáticos superficiais que recebem essa drenagem podem ser divididos em superficiais. Agora vamos falar um pouco sobre os vasos hepáticos superficiais e os vasos hepáticos profundos. Os vasos hepáticos superficiais, eles vão drenar em 4 direções. Uma parte vai acompanhar a veia cava inferior e vai drenar para os linfonodos pericavais. Já a outra parte vai convergir para a porta do fígado, para a veia porta, drenando para os linfonodos hepáticos. Alguns desses vasos ainda podem penetrar o ducto torácico e não encontrar nenhum linfonodo intermediário. Já os vasos hepáticos profundos, eles vão drenar a maior parte do parênquima do fígado. Podem formar troncos ascendentes que vão transpor o diafragma pelo forame da veia cava e vai drenar todos aqueles linfonodos que ficam ao redor da veia cava inferior. Aqui a gente pode ver uma imagem da artéria hepática, do ducto biliar em verde, da artéria hepática em vermelho, da veia porta em azul. A gente percebe que em branco tem um ducto linfático. Esse ducto linfático ele vai desembocar nos ductos linfáticos terminais e pode levar para os sinusoides e para os espaços de Disse. E depois vemos a veia central. Anatomia microscópica, unidade funcional.
A organização do parênquima o parênquima é organizado em unidades conhecidas como ácidos e lobos. O metabolismo dos hepatócitos de um ácido vai ser dividido em três partes: a parte periportal, a intermediária e a mais afastada da drenagem venosa. O que é o lobo? O lobo é a unidade estrutural do fígado. Ele é um arranjo hexagonal de placas de hepatócitos que vai ser destacado por a presença de uma veia central, e essa veia central vai ser espalhada em vários raios. Isso que eu acabei de falar foi o que eu mostrei na foto anterior. Os ácidos são propriamente as unidades funcionais, e cada um corresponde a uma massa orientada ao redor de um ramo terminal de uma arteríola hepática e uma vênula portal. Ou seja, os ácidos vão ficar ao redor da arteríola hepática e das vênulas portais. Como vocês podem ver aqui, a histologia do hepatócito, mostrando a veia central, os cordões hepatocíticos. Aqui a gente pode ver as veias sublobulares. Na verdade está mostrando o lóbulo, né? Que tem um espaço porta, a veia centrolobular, os cordões dos hepatócitos, porque cada unidade dessa em marrom corresponde a um hepatócito. E cada hepatócito possui um lóbulo, que são os cordões dos hepatócitos. O espaço porta, cada unidade dessa, forma um lóbulo. E dentro desse lóbulo tem vários hepatócitos, por isso que tem vários cordões de hepatócitos, tem o espaço porta e a veia centrolobular. Aí a gente vê a presença da tríade portal aqui também, que tem o ramo da artéria hepática, o ducto biliar em verde e o ramo da veia porta em azul. O hepatócito, que é a célula presente no fígado, né? É uma célula epitelial poliédrica de núcleo central esférico, tem um caráter multifuncional, é sustentada por tecido conjuntivo e sua irrigação advém da veia porta e da artéria hepática. Ele é composto de 60% de massa celular e 80% de uma massa citoplasmática. Esse hepatócito realiza várias funções metabólicas. Além disso, ele tem a função de armazenamento, fagocitose e faz o suporte mecânico do fígado. Cada hepatócito tem contato com hepatócitos adjacentes, como o espaço biliar. Eles são agrupados um ao lado do outro, né? E eles têm um canalículo biliar entre eles. E também entre eles tem os espaços perisinusoidais, que ficam entre os hepatócitos. São responsáveis pela produção e secreção de bile. Por isso que a gente sabe que a bile é produzida no fígado e armazenada na vesícula. Então, os responsáveis no fígado pela produção da bile são os hepatócitos. Sobre a microcirculação hepática. Na microcirculação hepática, nós temos as arteríolas hepáticas pré-terminais. Essas arteríolas elas vão se ramificar e vai transportar o sangue arterial até os sinusoides. Uma pequena parcela desse sangue vai desviar dos plexos capilares e passa para os sinusoides hepáticos. Esses sinusoides vão ser alinhados ao endotélio e vai compor a unidade funcional do fígado. Seu fluxo aferente do sangue vai transitar por todo o parênquima funcional hepático antes desse sangue ser drenado para as veias hepáticas. E quando esse sangue vai ser drenado para as veias hepáticas, elas vão drenar essas veias hepáticas vão drenar esse sangue para a veia cava inferior. O sistema portal, com seus ramos venosos e arteriais terminais, suprem diretamente os sinusoides hepáticos com sangue. Ou seja, todo o sistema portal vai suprir os sinusoides, a quantidade de sangue que os sinusoides precisam. Agora vamos entrar na patologia da nossa doença, que é falar um pouco sobre os tumores hepáticos. Esses tumores hepáticos eles podem ter origem nos hepatócitos, no epitélio dos ductos biliares, no tecido mesenquimal hepático e até na autoimplantação no parênquima hepático. Pode ser por lesões primárias em outros órgãos ou até mesmo por metástases, né? Vamos falar agora um pouco sobre os tumores hepáticos. Esses tumores hepáticos eles podem ter origem nos hepatócitos
ou nos epitélios dos ductos biliares, ou no tecido mesenquimal hepático e até na autoimplantação do parênquima hepático. Pode ser originada a partir de lesões primárias ou em outros órgãos, por tumores secundários ou metastáticos. As metástases dos tumores hepáticos são mais comuns em adultos que os tumores hepáticos malignos primários. Dentre esses tumores hepáticos, podemos destacar o hepatocarcinoma ou carcinoma hepatocelular, que vai ser um tumor primário, mais comum do fígado, e ocorre em 80% dos casos. Esse hepatocarcinoma ou carcinoma hepatocelular, ele tem uma variante fibrolamelar e vai predominar mais em jovens e possui uma evolução bem branda, ou seja, ele é um tumor mais que a evolução dele é lenta e é mais branda. A gente tem o colangiohepatocarcinoma, que vai ser o dos tumores hepáticos do tipo mais agressivo. Tem o hepatoblastoma, que vai ser um tumor maligno raro de recém-nascidos e crianças, vai ser na primeira infância. A gente pode ter também o angiosarcoma e o sarcoma embrionário, que vão ser tumores hepáticos muito raros. A epidemiologia. O carcinoma hepatocelular ele tem grande variabilidade genética e a sua distribuição é muito heterogênea. Ele pode ser em decorrência de vários outros fatores etiológicos, como hepatite B e hepatite C. Nas regiões de alto risco, observa-se um declínio nas incidências nos dias atuais. Já nas regiões de baixo risco, há um aumento progressivo. Há uma incidência global de 500 mil a 1 milhão de novos casos por ano e 600 mil mortes anuais. Ou seja, o carcinoma hepatocelular, ele acomete muitas pessoas e causa muitas mortes anualmente. O Brasil é considerado um país de baixa incidência, com incidência anual de 3,5% em pacientes cirróticos. Além disso, esse tumor é o 14º mais frequente dentre os tumores do fígado e corresponde 85 a 90% das neoplasias primárias do fígado. Ele acomete mais pacientes com 65 anos, entre a sexta e sétima década de vida, e mais o sexo masculino. No continente europeu e nos Estados Unidos, o aumento da mortalidade por esse carcinoma aumentou e houve uma diminuição na mortalidade por cirrose hepática, ou seja, aumentou a mortalidade pelo carcinoma e diminuiu pela cirrose. A complicação o carcinoma hepatocelular é a complicação mais frequente e é a principal causa de óbitos naqueles pacientes que já têm uma cirrose hepática, porém está compensada. Aqui a gente vê a distribuição do carcinoma hepatocelular. A etiologia, a gente vê que por álcool, a cirrose é 20%, aproximadamente 20%. Já o carcinoma hepatocelular corresponde a 10%, dentre outros, né? Etiologia e fatores de risco. Esse carcinoma hepatocelular engloba vários fatores de risco, entre eles as hepatites, fatores socioeconômicos, fatores demográficos, as toxinas, doença metabólica. Porém, o principal fator de risco e agravante desse carcinoma hepatocelular é a cirrose hepática. Ainda temos outros fatores que podem influenciar nesse carcinoma hepatocelular, no desenvolvimento desse carcinoma hepatocelular, que são o sexo masculino, álcool, a hemocromatose, uma idade maior que 50 anos. Dentre esses fatores, a gente pode destacar os fatores de risco sociodemográficos, que é 2 a 4 vezes maior nos homens que nas mulheres, ou seja, atinge 2 a 4 vezes mais homens que as mulheres. Tem os fatores de risco que correspondem à exposição da hepatite B e hepatite C. O álcool também é um fator de risco, tanto o álcool quanto o tabagismo.
Tem um grande aumento da incidência com a idade. Em pacientes acima de 65 anos, a gente pode ver uma grande prevalência desse patocarcinoma. A etnia, ele atinge mais as pessoas asiáticas e é duas vezes maior que em africanos, ou seja, ele atinge muitas pessoas asiáticas e corresponde a duas vezes, o fator de risco corresponde a duas vezes maior, o fator de risco é duas vezes maior em asiáticos do que em africanos. A cirrose hepática, como eu falei, é o principal fator de risco e ele está presente em 70 a 90% do carcinoma hepatocelular. No Brasil, 98% dos pacientes com carcinoma hepatocelular apresentam cirrose hepática. Em vários estudos comprovaram que 98% dos pacientes com carcinoma hepatocelular apresentam cirrose hepática. Aqui a gente vê que é o julho amarelo, né? Que é onde é um mês de conscientização e prevenção do controle das hepatites virais. Por quê? Porque a gente sabe que um fator de risco para ter esse carcinoma hepatocelular é a presença principalmente da hepatite B e C crônicas, como eu falei. O vírus da hepatite C, VHC, é o principal fator de risco para o carcinoma hepatocelular no nosso meio, depois da cirrose hepática. Existem 170 milhões de pessoas infectadas pelo vírus da hepatite C no mundo. A infecção crônica aumenta o risco em 17 vezes do carcinoma hepatocelular. Olha a quantidade de vezes que aumenta o risco, como esse fator de risco da hepatite C é importante. Numa pesquisa da USP, 65% dos pacientes cirróticos com carcinoma hepatocelular tinham uma contaminação pelos vírus da hepatite. Esse vírus da hepatite ele tem uma etiologia fortemente associada à cirrose hepática. Existem vários fatores de maior risco para carcinoma hepatocelular em pacientes com hepatite C. Principalmente são os pacientes do sexo masculino, idade maior que 55 anos, o paciente com doença hepática avançada, por exemplo, com esteatose hepática grau 3, pacientes com comorbidades e pacientes com infecção por o vírus da hepatite B ou por HIV. Além disso, outro fator de risco que temos pelo carcinoma hepatocelular é o vírus da hepatite B. Ele é considerado o vírus mais carcinogênico do genoma humano, uma causa muito frequente no mundo. 5% da população mundial está infectada com o vírus da hepatite B. No estudo multicêntrico, o vírus da hepatite B correspondeu a 16% dos casos. Nos portadores da hepatite B crônica, o risco de desenvolver carcinoma hepatocelular é de 5 a 15 vezes maior que na população em geral. Como eu falei, é um fator de risco bastante significativo. E além disso, ele tem um risco mais aumentado naqueles pacientes que contraem o vírus ao nascer ou durante a infância. Ou seja, é de 5 a 15 vezes maior naqueles pacientes que têm hepatite B. Mas se esses pacientes que têm hepatite B contraíram o vírus ao nascer ou na infância, o risco de desenvolver o carcinoma hepatocelular é muito maior ainda do que 15 vezes. Nos pacientes infectados, 70 a 90% dos tumores acometem os cirróticos. Outro fator de risco, o álcool. Os fatores que levam a esse carcinoma hepatocelular em decorrência do álcool ainda muito pouco conhecidos. Os estudos comprovam que o risco é dose dependente. A ingestão acima de 50 a 70 gramas por dia tem um maior risco de desenvolver esse carcinoma. A exposição crônica ao álcool está associada a várias neoplasias malignas, como a gente já sabe disso, né? O desenvolvimento de cirrose hepática é o principal fator predisponente para o carcinoma hepatocelular. O álcool aumenta 2 vezes o risco de desenvolvimento de carcinoma. Para a gente ver, né? O vírus da hepatite C aumentava 16 vezes. O vírus da hepatite
B aumentava de 5 a 15 vezes. Já o álcool aumenta 2 vezes o risco de ter o carcinoma hepatocelular. Porém, o álcool leva à cirrose hepática, que é um dos principais fatores para o desenvolvimento do carcinoma hepatocelular. No Brasil, 14% dos pacientes com carcinoma hepatocelular apresentam álcool como etiologia principal associada à hepatopatia crônica. Outro fator de risco que temos é a doença hepática gordurosa não alcoólica. No Brasil, ela corresponde a 3% dos casos de carcinoma hepatocelular. O risco, porque essa doença hepática gordurosa não alcoólica geralmente tem pacientes obesos. E a obesidade vai aumentar de 1,5 a 4 vezes o desenvolvimento de carcinoma hepatocelular. Além disso, tem a diabetes mellitus, né? Que ela está presente em grande parte em 20 a 30% dos pacientes com cirrose hepática. E ele é um fator de risco independente que pode sim ser um fator de risco para o desenvolvimento do câncer de fígado do tipo carcinoma hepatocelular. A aflotoxina B, a AFB1, é uma micotoxina produzida pelo Aspergillus. E ele tem um carcinogênio químico que é muito hepatocarcinogênico. Ele faz alterações e mutações nos genes P53 que estão nos hepatócitos do fígado. Ele é um fator de risco principalmente na África e no Sudeste Asiático. Estimula que esse fator de risco para a aflotoxina é 4 vezes para o carcinoma hepatocelular. Quando o paciente tem um fator de risco, a aflotoxina, mais a infecção pelo vírus da hepatite B, esse risco aumenta em 70 vezes, ou seja, é muito significativo. Falamos dos principais fatores de risco para o carcinoma hepatocelular. Além disso, a gente tem outros fatores de riscos que não são tão evidentes, mas que podem ainda assim predispor ao carcinoma hepatocelular, como os portadores de cirrose hepática secundárias à hemacomatose hereditária, ou seja, aqueles pacientes que têm uma cirrose hereditária devido à hemacomatose aumentam em 20 vezes o risco dele ter um carcinoma hepatocelular. Como eu já falei anteriormente, o tabaco também. A cirrose biliar primária pode ocasionar isso, e a incidência dela é a mesma em pacientes cirróticos quando eles são infectados pelo vírus da hepatite C. A patogenia. Vamos entender agora o processo fisiopatológico desse carcinoma hepatocelular. Naqueles pacientes que possuem já uma hepatopatia crônica, vai ocorrer uma inflamação naqueles hepatócitos. Quando ocorrer essa inflamação nesses hepatócitos, vai haver uma regeneração e um aumento do turnover celular. Esse turnover celular vai provocar diversas alterações genéticas, que podem ser mutações, inclusive, que podem desenvolver uma cirrose, o que vai resultar em danos cromossomais que iniciam a hepatocarcinogênese, ou seja, o que vai começar o processo de patogenia do carcinoma hepatocelular vai ser uma inflamação contínua dos hepatócitos. Aí vai ter um aumento do turnover celular, que vai predispor a várias alterações genéticas, e essas alterações genéticas vai levar o paciente a ter cirrose. A gente sabe, como eu falei anteriormente, que a cirrose é a principal causa de carcinoma hepatocelular. E aí, quando esse paciente tem uma cirrose, vai haver vários danos nos cromossomos desse paciente, o que vai fazer com que inicie o processo de hepatocarcinogênese. O surgimento de focos de hepatócitos com alterações fenotípicas abre a brecha para a evolução com focos displásicos e nódulos displásicos, culminando no carcinoma hepatocelular. Ou seja, esses hepatócitos eles vão
sofrer várias mutações, várias alterações no seu material genético, várias alterações. E essas alterações vão fazer com que haja focos displásicos e até mesmo nódulos, o que vai levar ao carcinoma hepatocelular. Vários estudos dizem que o carcinoma hepatocelular vai incorrer em diversas etapas, e ele pode envolver tanto alterações genéticas como epigenéticas, todas elas que vão transformar o hepatócito de alguma forma. Provavelmente, os agentes etiológicos abrem sobre os hepatócitos diferenciados, ou sobre as células ovais, ou sobre as células fônicos existentes no fígado. Ou seja, vários agentes etiológicos vão agir nesse hepatócito que já foi modificado devido às alterações genéticas que houve nele. Embora sejam distintos nas diferentes etiologias, os eventos moleculares associados ao aparecimento de clones tumorais conduzem às mesmas alterações básicas. São elas a imortalização, que é a capacidade indefinida de proliferar, ou a capacidade de invadir e infiltrar os tecidos, que é quando tem a implantação à distância. A imortalização. Ela vai ser uma consequência de ativação de vários oncogenes naquele fígado, e esses oncogenes eles que codificam os fatores de crescimento e seus receptores. A imortalização vai ser uma consequência também de vários genes codificadores de moléculas transdutoras de sinais dos fatores de crescimento, e vai fazer com que esses genes que foram alterados fiquem em estado de... porque eles eram inativos, eles vão ficar permanentemente ativados. Além disso, pode ter por uma mutação inativadora ou depleção dos genes supressores de tumor, ativação de genes anti-apoptóticos, ou ativação de genes que codificam as proteínas do complexo de telomerase. O outro mecanismo é a sobrevivência dos clones imortalizados, que vai ocorrer pelo quê? Pela produção de fatores angiogênicos e pela ativação de respectivos genes, ou pela mutação inativadora dos genes que vão codificar os fatores anti-angiogênicos. Já a capacidade de invadir e produzir metástases depende da ativação, mutação ou deleção em oncogenes e genes supressores do tumor, que vão favorecer o destacamento das células da massa primitiva, seu deslocamento através da matriz, as entradas no vaso e a implantação à distância. Ai, velho, acabou. A gente vai falar um pouco sobre os tumores benignos, os tumores malignos, suas manifestações clínicas, diagnóstico, tratamento e estadiamento. A título de curiosidade, os tumores benignos mais frequentes é o hemangioma cavernoso, que a maioria dos pacientes que o apresenta é assintomático e a sua suspeita se dá pelo exame de rotina normal. Também tem a hiperplasia nodular focal, que acomete mais mulheres em idade jovem, tem o adenoma hepático e a adenomatose hepática. Os menos frequentes se destacam pelo adenoma de ducto biliar, cistadenoma de ducto biliar e papilomatose biliar, e os grandes nódulos regenerativos. Dentre os tumores malignos, que tem grande destaque é o carcinoma hepatocelular, e esse tipo de câncer ele é bastante agressivo, que leva a mais de 700 mil mortes por ano. E o seu quadro clínico é bem diversificado em diversas regiões, sendo influenciado pela quantidade de fatores de risco que o paciente chega a apresentar e pelos cofatores etiológicos no qual o paciente ele está submetido. Um exemplo é um paciente que tem uma infecção por hepatite B, e o carcinoma e chega a apresentar o carcinoma hepatocelular. O padrão desse tumor é de crescimento mais rápido e do tipo infiltrativo. Já o paciente que tem uma hepatite C, o seu padrão de tumor é mais expansivo, encapsulado e de crescimento mais lento. Uma coisa importante também é que o tipo clínico predominante nesse tipo de tumor é o tumoral e é geralmente de fase mais avançada. É importante dizer assim que as manifestações clínicas dependem muito do tempo de instalação do tumor, porque geralmente no início da instalação ele não costuma apresentar sintomas. É mais no progredir da doença.
Dentre os sintomas que o paciente pode apresentar, a dor abdominal é muito comum, geralmente pode ser o primeiro sintoma. A dor, ela costuma ser onde que se localiza o fígado, né? Na região mais alta, no hipocôndrio direito, ou o paciente também pode chegar a sentir dor na região do epigástrico. O paciente ele pode apresentar um emagrecimento, mas esse emagrecimento a gente costuma notar ele numa fase mais avançada da doença, e no início da doença não dá para notar muito. Também tem a hepatomegalia, que é o sinal mais comum, e o fígado ele se apresenta duro, nodular na sua forma clássica, e sua ausência, a ausência da hepatomegalia é devido à retração do fígado cirrótico, no qual foi diagnosticado, né? O paciente ele pode apresentar também um sopro arterial na região do tumor, devido a uma maior vascularização arterial, com vasos tortuosos de grande calibre e de calibre irregular, né? A esplenomegalia ela está relatada em 20 a 40% dos casos, e o paciente ele também pode chegar a apresentar ascite, de 35 a 60% dos casos, geralmente em decorrência da cirrose. O paciente ele pode ter o hemoperitônio. O hemoperitônio é uma complicação comum de óbito e é uma manifestação terminal de casos avançados. Mas, paradoxalmente, ele pode ser o primeiro sintoma que o paciente pode chegar a apresentar. E pelo risco de óbito, recomenda assim, que a palpação seja feita de forma cuidadosa no fígado tumoral. E em cirróticos, a sua presença é bem sugestiva desse tipo de câncer. Uma curiosidade é que em homens, a ruptura tumoral é a causa mais frequente de hemoperitônio não traumático. O paciente ele pode chegar a apresentar também a icterícia, porém não é muito comum. Na maioria das vezes ela está ausente ou de pequena intensidade, mas quando intensa, sugere compressão, invasão de vias biliares ou falência hepática terminal. O paciente pode apresentar também uma hemorragia digestiva, que é comum em fase terminal, trombose portal ou invasão de veias suprahepáticas, que podem precipitar o sangramento. A febre ela é um sintoma inespecífico, porém a sua característica é mais de febre baixa e intermitente, causada por uma necrose tumoral ou infecção. Quando raramente ela predomina no quadro clínico, a gente deve fazer um diagnóstico diferencial com abscesso hepático. Os sintomas provocados pelas metástases são onde que vai ter em qual local vai ter a metástase. Por exemplo, se for uma invasão pulmonar, o paciente ele pode chegar a apresentar tosse, uma tosse não produtiva, dispneia ou um derrame pleural. Quando é uma metástase mais para a região da coluna, o paciente ele pode ter uma lesão óssea sintomática, porém é menos comum. Existem algumas manifestações atípicas também, que é a icterícia obstrutiva, como eu já havia mencionado, e também uma invasão tumoral da suprahepática, que é com quadro de síndrome de Budd-Chiari, e invasão tumoral da cava inferior, átrio e ventrículo direito, causando uma insuficiência respiratória e morte súbita. Existem também as manifestações sistêmicas ou paraneoplásicas, que podem ser devido a vários fatores, como síntese anormal de substâncias biologicamente ativas, síntese diminuída de substâncias normalmente sintetizadas no fígado ou por distúrbios enzimáticos pelo tumor. A importância clínica disso é que essas manifestações sistêmicas elas podem anteceder umas manifestações mais típicas ou podem dominar o quadro sintomatológico. Uma manifestação bem comum é a hipoglicemia, que geralmente é quando tem o consumo excessivo da glicose, e ela pode ser sintomática e, inclusive, pode ser uma causa de óbito. Também tem a eritrocitose, que ocorre em até 10% dos casos, e a sua presença em cirrótico sugere a possibilidade do tumor. Existem também algumas manifestações mais raras, que são elas a puberdade precoce, o hipercolesterolemia, hipercalcemia, hipertensão arterial, síndrome de diarreia aquosa com hipopotassemia e acloridria, e porfiria cutânea tardia e a síndrome carcinoide. Sobre o paciente cirrótico, ele pode apresentar uma descompensação súbita, ser uma causa aparente, ter
ter uma hepatomegalia, refratariedade da ascite ou uma ascite hemorrágica, febre, dor abdominal e emagrecimento. Também pode ter o aumento das enzimas hepáticas, como a fosfatase alcalina, gama-GT e a alfa-fetoproteína. A trombose portal ela é sugestiva de carcinoma hepatocelular nos pacientes cirróticos. Sobre o diagnóstico, é importante dizer que o diagnóstico clínico, pela história clínica do paciente, o exame físico é importantíssimo quando se correlaciona com os dados laboratoriais e com os dados radiológicos. No diagnóstico laboratorial, as alterações dependem da presença e da gravidade da lesão hepática e da extensão do tumor. São alterações inespecíficas e não permitem o diagnóstico do carcinoma hepatocelular. É importante dizer que hoje ainda não se tem um marcador tumoral ideal para o carcinoma hepatocelular. E o que seria esse marcador? Seria um marcador que seja sensível e específico para o carcinoma e que não altere em outras doenças benignas, que seja um marcador que seja possível detectar lesões pequenas, seja de baixo custo, fácil execução, entre outros. O mais útil hoje ainda continua sendo a alfa-fetoproteína. A gente vai falar agora sobre os marcadores tumorais. A alfa-fetoproteína é uma proteína presente em altos níveis no soro fetal, mas que diminui após o nascimento. Tem uma sensibilidade baixa e valores maiores que 400 ou 500 são fortes indicativos de carcinoma hepatocelular, mas pode também ser aumentadas em outras hepatopatias, por exemplo, hepatite viral, hepatite alcoólica e tumores malignos, como os embrionários e os metastáticos. A alfa-fetoproteína e a lecitina reagente possuem maior especificidade. Dentre os outros marcadores, a gente destaca o desgama-carboxiprotrombina, o DCP, que é uma protrombina anormal secretada pelo tumor por uma falha na célula tumoral em expressar o gene da carboxilase protrombina. Com isso, vai acumular no sangue e pode ser mais sensível que a alfa-fetoproteína. Porém, ela é de maior custo. Os níveis de alfa-fetoproteína e DCP, eles não se correlacionam, uma vez que o paciente ele pode apresentar alfa-fetoproteína normal e ter o DCP elevado. E é importante dizer que quando os dois estão aumentados juntos, tem uma maior acurácia diagnóstica. O uso prévio da vitamina K invalida o teste. Outros marcadores disponíveis é a alfa-L-glucosidase, isoenzima da gama-GT, ferritina sérica, variantes da fosfatase alcalina e relacionados com variantes fibrolamelar. Sobre os diagnósticos por imagem, a ultrassonografia ela é um exame bastante utilizado, é o exame inicial, aquele exame de entrada, é utilizado no rastreamento e para guiar punções também da biópsia, não é invasivo, é de baixo custo e detecta até lesões de até 0,5 centímetros. O Doppler e os meios de contrastes, ele aumenta a sensibilidade diagnóstica de tumores menores. É comum em tumores maiores a gente perceber a presença de septos intratumorais, múltiplos nódulos, aspecto em mosaico, o halo periférico, sombras laterais, nódulos satélites adjacentes à massa principal e reforço posterior. Como a gente sabe, a ultrassonografia ela possui algumas limitações, porque ela é um exame operador dependente. E também o aspecto variável da lesão, como fibrose, esteatose e graus distintos de diferenciação histológica, pode causar uma certa limitação no diagnóstico. Tumores pequenos são hipoecogênicos em relação ao fígado não tumoral. Os tumores maiores eles se tornam hiperecogênicos ou de padrão misto. Uma observação importante é que a esteatose ela pode aumentar a ecogenicidade da lesão. Sobre a tomografia, um método importante é o método de multi-slice, que possibilita imagens em 2 momentos da fase arterial, que permite uma melhor visualização da lesão em tumores hipovasculares ou maiores com necrose.
Tumores pequenos, menores que 2 centímetros, têm um padrão homogêneo, se for bem diferenciado. Tumores maiores, maior ou igual a 3 centímetros, têm um padrão em mosaico e um aspecto heterogêneo. Uma observação é que pequenos nódulos satélites, pseudocápsula fibrosa e padrão em mosaico são sugestivos de carcinoma hepatocelular, porque tem características de malignidade. A gente trouxe agora uma imagem para elucidar que é um aspecto tomográfico típico do carcinoma, que na figura A é um nódulo medindo cerca de 2 centímetros com hipervascularização na fase arterial, e a figura B é um nódulo na fase de equilíbrio, em que apresenta um clareamento. Ainda sobre a tomografia, no interior do tumor é comum ver necrose, hemorragia, esteatose, fibrose e uma maior vascularização. A tomografia com injeção de lipidol pode ser uma alternativa diagnóstica, e o contraste dado ela permanece na célula neoplásica por vários dias, sendo recomendada a TC em 7 a 21 dias após a injeção. TC arteriografia e TC portografia são técnicas invasivas e menos utilizadas. O hemangioma pequeno tem menor ou igual a 2 centímetros, tem um realce uniforme na fase arterial, que suspeita do carcinoma hepatocelular, e uma hiperplasia nodular focal, pode ter uma captação de contraste na fase arterial e rápido clareamento em fase portal. Uma observação importante é que alterações vasculares são hipercaptantes de contraste na fase arterial e atenuantes na fase portal e de equilíbrio. E o carcinoma, ele é hipoatenuante nessas duas fases. A ressonância magnética é o exame de escolha para detecção e caracterização do nódulo em cirróticos. Entretanto, ela possui uma capacidade diminuída em lesões menores que 2 centímetros. Deve incluir a sequência em T1 e T2 antes e depois do contraste, sendo hipersinal em T1 e hipossinal em T2 o padrão mais comum em nódulos displásicos, e hipersinal em T1 e T2, variável em tumores maiores. Uma observação importante é que tumores pequenos podem apresentar um hipersinal em T1 na presença de esteatose. O contraste, ele facilita a diferenciação entre os tipos de nódulos, regenerativo ou displásicos. E a vascularização facilita a diferenciação entre carcinoma hepatocelular, macronódulo regenerativo e nódulo displásico. O carcinoma hepatocelular tem um padrão hipervascular na fase arterial e um clareamento rápido na fase venosa e portal. Mais uma vez, a gente traz uma imagem para elucidar o exame, e aqui é uma caracterização do carcinoma na ressonância. Na figura A tem um corte sagital mostrando o nódulo de 4 centímetros. Na figura B tem uma sequência em T2 com discreto hipersinal. E na figura C tem uma fase arterial mostrando uma hipervascularização do nódulo. E na figura D tem uma fase de equilíbrio mostrando o clareamento da lesão. O diagnóstico histológico ele é o padrão ouro na identificação do tumor, além de estabelecer prognóstico e orientar a terapêutica se usado em conjunto com outros métodos. É importante dizer que, apesar de ser o padrão ouro, com a validação de testes laboratoriais e radiológicos, tem utilizado cada vez menos a biópsia como diagnóstico. Tem baixo risco de complicação, especialmente se forem usadas agulhas mais finas. A punção do material por agulha fina é orientada por métodos de imagem, como a ultrassom. Tem maior facilidade em tumores de arquitetura trabecular típica e com células moderadamente diferenciadas. É indispensável em muitos casos, por exemplo, em lesões menores que 2 centímetros, nódulos hipovasculares ou tumor com alfa-fetoproteína normal em fígado cirrótico. Existem algumas limitações que não permite o diagnóstico diferencial com outros tumores malignos, e o material colhido pode ser insuficiente e a presença pode ser subestimada de cirrose.
Os riscos pode haver uma disseminação do tumor com implante no trajeto da agulha e dessa forma a realizar a biópsia somente se não for possível o diagnóstico por outros métodos, como sorologia ou por métodos de imagem. Nessa figura, a gente pode elucidar um pouco o grau de a graduação histológica do carcinoma hepatocelular. Na figura A, é um grau bem diferenciado e que tem melhor prognóstico, a comparar com um grau menos indiferenciado, como na figura D, que ele é pouco diferenciado, tem mais características de malignidade. Na figura B, de bem a moderadamente indiferenciado, e na figura C é moderadamente diferenciado. O diagnóstico precoce é importantíssimo porque permite instituir uma terapêutica adequada e assim melhorar as chances do paciente sobreviver. Pode modificar o curso natural da doença e o rastreamento almeja, além do diagnóstico, a diminuição da mortalidade. Deve ser amplamente aplicado na conhecida população de risco da doença. Entretanto, apenas os pacientes cirróticos com possibilidade de terapia curativa devem ser incluídos nos programas de rastreamento. A alfa-fetoproteína ela pode ser útil, mas não o único exame utilizado para rastreio. Não deve ser utilizado ele sozinho como para rastreio. A ultrassonografia é o exame mais realizado, normalmente de 6 em 6 ou 12 em 12 meses. Tem o teste, quando o teste é anormal, por exemplo, lesão nodular maior que 1 centímetro, pode proceder com investigação suplementar, com tomografia helicoidal ou ressonância magnética e, eventualmente, uma biópsia. O carcinoma hepatocelular pequeno, ele detém o aspecto habitual de nódulo hipoecogênico, possuindo 3 formas de apresentação: lesão isoecogênica com halo periférico, hiperecogênica ou lesão mista. Sobre os tamanhos dos nódulos. Nódulos menores que 1 centímetro, o diagnóstico é difícil e recomenda observar a sua evolução. Método de escolha é ultrassom de 3 em 3 meses até o nódulo atingir 1 centímetro. A ausência de crescimento não exclui malignidade e, portanto, se o nódulo não crescer, tem que continuar observando. Nódulos entre 1 e 2 centímetros pode sugerir carcinoma, ou maiores que 2 centímetros também pode sugerir carcinoma e deve-se investigar com métodos de imagem. Caso a apresentação da lesão seja típica nos exames, tem que tratar como carcinoma hepatocelular e, caso não seja, tem que proceder com a biópsia. A apresentação típica é uma lesão hipervascular com clareamento na fase venosa portal. Aqui são nódulos maiores que 2 centímetros e a biópsia ela deve ser realizada se as alterações radiológicas não são típicas ou o fígado não é cirrótico. É importante lembrar que o resultado negativo não exclui a possibilidade de carcinoma hepatocelular e tem que acompanhar periodicamente. A suspensão da biópsia é quando há sinais de hipervascularização arterial e clareamento na fase portal, que é o diagnóstico radiológico, ou se a alfa-fetoproteína estiver acima de 200. As orientações gerais é que os rastreamentos é de 6 em 6 ou 12 em 12 meses em cirróticos por ultrassonografia. E se o nódulo crescer, mas não apresentar características de carcinoma hepatocelular, tem que repetir a biópsia. Recomenda que a biópsia seja interpretada por um patologista experiente. O tratamento ele pode ser dividido em tratamento radical ou potencialmente curativo, tratamento paliativo e tratamento sintomático. É importante que no momento da escolha você avalie o paciente, veja o tamanho do tumor, avalie as características do paciente, o estado geral, o estado nutricional, a presença de nódulos satélites, se tem invasão vascular e metástases, porque esses fatores influenciam em qual tratamento vai ser escolhido para o paciente. O tratamento radical, ele concentra-se na indução de uma resposta sustentada. O tratamento paliativo, ele não cura o paciente, mas ele objetiva aumentar e melhorar a sobrevida. O tratamento sintomático visa aliviar os sintomas de paciente em fases avançadas.
O tratamento radical, a ressecção hepática parcial, ela é a melhor opção de fígado não cirrótico e é ideal para tumor de pequenas dimensões e sem outros achados significativos, como bilirrubina alterada e hipertensão portal. É importante dizer assim, que nos pacientes cirróticos tem uma limitação, que a limitação é a insuficiência hepática funcional, a insuficiência funcional do fígado, né? A ressecabilidade depende de diversos fatores, como o tamanho, o número de lesões, estado funcional do órgão e distribuição dos nódulos e invasão vascular presente ou não. É importante falar também que que a idade por si só, ela não é um fator de contraindicação para realizar o exame, porque, por exemplo, um paciente de 70 anos pode ser submetido a uma ressecção hepática parcial. Então, a idade não é um fator de suspensão desse tratamento, na verdade. Existem algumas contraindicações, que são as absolutas, que são presença de metástase extrahepática, tumor multifocal ou difuso, cirrose avançada ou insuficiência funcional e comorbidades importantes que o paciente possa apresentar. Tem as contraindicações relativas, que é a extensão do tumor à veia porta, veia cava ou átrio direito. O transplante hepático, ele é uma terapia de escolha para tumores pequenos, pois promove tanto o carcinoma hepatocelular quanto o tecido cirrótico. Tem melhores resultados em nódulo único de menor ou igual a 5 centímetros ou 3 nódulos de menor ou igual a 3 centímetros. E não pode ser realizado na presença de metástases ou invasão vascular. É importante dizer assim que existem algumas algumas coisas que podem atrapalhar o transplante, e um dos exemplos é a fila de espera, que é um aspecto crucial que deve ser avaliado, porque um paciente que demora mais que 12 meses numa fila de espera, a perda de pacientes pode chegar a 25%. Hoje ainda existe medidas para diminuir essa perda de pacientes, que é uma incentivação da população para doar órgãos e também terapias adjuvantes em pacientes que ainda estão na lista de espera. Os problemas que também dificultam o emprego do transplante é alto risco de reinfecção viral, uso permanente de imunossupressão do procedimento, complexidade do procedimento de transplante e baixa oferta dos órgãos. Como eu falei, a campanha de doação de órgãos é muito importante porque a vida precisa continuar. É uma campanha do Ministério da Saúde incentivando as pessoas a doarem órgãos. Aqui existem algumas vantagens e desvantagens comparando os dois métodos de tratamento. Na ressecção, a sua vantagem é que é um método efetivo, não tem lista de espera, tem baixa mortalidade e um custo menor que o transplante. A sua desvantagem é uma recorrência alta, é inviável em cirrose descompensada e poucos candidatos viáveis. No transplante, a cura tumor e cirrose, tem excelentes resultados, 70% de sobrevida em 5 anos e independe da função hepática e remove tanto o tecido cirrótico com potencial oncogênico. Algumas desvantagens, né, que tem um custo elevado, tem escassez de órgãos com longa fila de espera, baixa disponibilidade e maior recorrência extrahepática. Aqui são algumas terapias ablativas. A alcoolização ela é eficiente, segura e de baixo custo, pode ser realizado de modo ambulatorial, tem melhores resultados em pequenas lesões, como menor que 2 centímetros. A anestesia local injeta-se etanol através da agulha fina guiada por ultrassom e seu principal efeito colateral é a dor. Está indicada para pacientes que são restringidos da ressecção e do transplante, tem menor morbimortalidade e tem bons resultados a curto prazo.
A quantidade injetada e o número de sessões depende do diâmetro da lesão. Algumas complicações, apesar de raras, são importantes citar. É importante citar que a hemorragia intraperitoneal, derrame pleural, colangite, lesões de ductos biliares, hemobilia e abscesso hepático, que é a alcoolização, né? Aqui a gente vai falar um pouco da termoablação por radiofrequência e é importante falar assim, é mais efetiva do que a alcoolização em termos de destruição do tumor. Tem uma maior margem de segurança e a curto prazo a termoablação e a alcoolização elas se assemelham em questão de sobrevida do paciente. Porém, a termoablação ela tem um maior custo-benefício, porque ela precisa de um equipamento especial. Ela ocorre lesão térmica através de agulha guiada por método de imagem, e os candidatos são pacientes com tumores menores que 5 centímetros, sem evidência de lesão extrahepática. A situação ideal para esse tratamento é um nódulo único inferior a 3 centímetros, localizados longe da cápsula e dos grandes vasos. O número de sessões varia de acordo com o diâmetro do tumor. Algumas contraindicações desse exame é tumor grande, baixa reserva funcional hepática, presença de infecção e de insuficiência renal e lesões nas proximidades dos vasos. Algumas complicações desse tratamento é febre, hemorragia intraperitoneal, derrame pleural, hemobilia e implante no trajeto da agulha. Aqui é uma elucidação onde tem um tumor e aí tem a radioablação e posteriormente a retirada do tumor. Existem outras terapias ablativas, que é a termoablação por laser, que induz o dano tumoral por energia luminosa. Tem a termoablação por micro-ondas, que induz necrose do tumor, cápsula e tecido vizinho. Tem a crioablação, que induz necrose no tecido neoplásico por baixas temperaturas. Tem a injeção de ácido acético, que ainda está em estudo, mas busca uma maior necrose em menor número de sessões pela dissolução de septos fibróticos intratumorais. O tratamento não curativo é uma embolização arterial, é feita a caterização da artéria hepática ou dos ramos derivados, utilizando principalmente gelatina como embolizante, e pode-se desenvolver uma síndrome pós-embolização. Há algumas contraindicações, como a hepatopatia descompensada, bilirrubina acima de 2 mg, uma encefalopatia, insuficiência renal, infecção, alergia a iodo, trombose portal e maior que 50% do parênquima hepático acometido pelo tumor. A quimioterapia não apresenta bom risco-benefício e a radioterapia tem uma dose de ação limitada por apresentar efeitos colaterais significativos. Tem a radioterapia protônica e radioembolização, que ainda são alternativas, mas ainda estão em estudo, embora também tenha uma terapia hormonal, que sem benefícios claramente comprovados, demonstrados, e tem a imunoterapia, que é um estudo experimental com anticorpos mono ou policlonais. O tratamento sintomático é uma quimioembolização, caso o paciente tenha um estado geral preservado, sem trombose portal e sem metástase extrahepática, visa diminuir a dor do paciente e também tentar diminuir o tumor. O estadiamento o estágio 0, é o carcinoma hepatocelular in situ, aquele carcinoma bem localizado, bem diferenciado, em que apresenta, tem menor ou igual a 2 centímetros, e assim, é o estágio ideal para fazer a ressecção parcial hepática. E o estágio A tem a fase precoce, um nódulo menor ou igual a 5 centímetros ou 3 nódulos menores ou iguais a 3 centímetros, não tem invasão hepática, não tem invasão vascular ou metástases, e o tratamento pode ser feito com a ressecção hepática, se o fígado estiver em bom estado, pode ser feito o transplante e pode também ser feito terapias ablativas aqui. O estágio B é uma fase intermediária e tem tumor multinodular. Pode ser feito, se não for possível fazer a terapia radical, pode ser feita a quimioembolização
E no estágio C, tem uma fase... É bom dizer também que no estágio B não tem invasão e nem, vascular e nem metástases. O estágio C é uma fase avançada, já com a invasão vascular e outras metástases extrahepáticas. Nesse estágio, se beneficia de quimioembolização se o paciente se não apresentar a invasão vascular ou metástases, e também o paciente ele pode usar algumas drogas, que também algumas estão em estudo. E o estágio D é uma fase terminal com comprometimento grave do estado geral. E esse paciente aqui, ele recebe apenas um tratamento sintomático do paciente. Um tratamento sintomático, né, de alívio. Outros tumores malignos primitivos do fígado tem o colangiocarcinoma, hepatoblastoma e angiosarcoma. Também pode ter o hemangioendotelioma, epitelóide hepático e linfoma primário do fígado. Então, essas aqui são algumas referências utilizadas no trabalho. Nossa apresentação se encerra por aqui. Obrigada.